Okay, guys. So, continuing here, we were talking about here. Continuing here, we were talking about as regras de formação, ok? As regras de formação de discurso direto e discurso indireto. What we have in this part? Como eu disse para vocês, o discurso direto e o discurso indireto, we have to pay attention, okay? We have to pay attention nas regras that I have here and I want you to copy. As regras de formação das frases. Very important. Copia lá. Se o discurso direto está no presente simples, ele vai para o passado simples. Se ele está no present continuous, ele vai para o past continuous. Se ele está no present perfect, ele vai para o past perfect. E se ele está no past simple, ele também vai para o past perfect. Ok? E se ele tem o will, ele vira would. Ok? If I have here, take a look. I am not feeling well. Ok? I am not feeling well. Eu já sei que aqui eu tenho no presente, então eu vou ter que colocar no passado. I am not, in the past, he wasn't. Ok? É isso que eu quero mostrar para vocês quando eu digo das regras de formação, que no presente vira o passado e assim vai. Quando eu tenho o verb to be, am, is, are, ok? Ou o going to, mas sempre que eu tenho am, is, are, eu vou trocar para o passado. Então, vai ficar was or were, ok? Presta atenção nisso. Very important. Isso, na verdade, é que às vezes os alunos se perdem no discurso direto e discurso indireto, e não é tão difícil, né? Eu só tenho que saber essas regras. O presente vai para o present perfect, vira past perfect, e o past simple também vira past perfect. Finish. Ok? Conditionals. The first, the second, the third conditional. Ai, teacher, eu detesto os conditionals. Não, os conditionals não são difíceis. É aquele uso do if para eu expressar uma condição. So, for example, eles são cobrados na prova da UX muitas vezes, porque ele está presente em muitos textos jornalísticos, ok? Então, é nesse formato que eles são cobrados. I have to understand, I have to substitute. Eu tenho que ver qual o significado, qual que eu posso substituir. Lembra que é if ou whether, ok? O whether também entra. Então, já copia lá. Ai, teacher, eu pensei que era só com if. Não, whether is possible too. Lembra que existe zero conditional, first conditional, second conditional and third conditional, ok? O que eu acho importante dos conditionals? A gente consegue entender eles, né? But I have to know what is the structure. Eu tenho que saber qual é o tempo dele, tá bom? Qual a função dele e qual a estrutura utilizada. Então, nesses slides aqui, eu fiz ele bem simples, bem clean, porque eu quero que vocês vejam, eu acho que o aluno tem muita dificuldade, acha às vezes que conditional é muito difícil, quando na verdade não é, se a gente separar nesse formato. Então, eu tenho que pensar no tempo. O zero conditional é aquela lá, ó. When he is stressed, he exercises. That's it. The zero conditional é algo que eu estou falando no geral. Qual é a função dele? Eu estou mostrando um hábito, uma tendência, uma regra ou algum fato científico. Então, a gente pode ver aqui que são coisas no geral, que eu vou usar o present simple, algo que não muda muito. It's more or less my routine, ou é uma tendência, e assim vai. Quando eu estou falando isso do zero conditional, I'm going to use when, present simple, e a outra frase vai ficar no present simple. Finish. Okay? That's it. The zero conditional, so I am talking about habit, é um hábito que eu tenho, é uma tendência. Guys, lembra que o presente simples, ele é mais ou menos a nossa rotina, ele representa também a nossa rotina? É o mesmo caso aqui do zero conditional.
ok? Fica mais simples assim, né? O first conditional, eu já quero dar uma ideia de futuro. Já pensei nisso. First conditional é uma ideia no futuro. Um probable future, algo que é provável de acontecer. Uma prediction, algo que talvez aconteça, uma previsão. One promise, one threat, uma ameaça, ou alguma oferta que eu faça. Important, copy this. Ok? Se já vai me dar uma ideia de future, eu já sei que o future, que o will, olha só, eu vou usar o will, né? Eu já sei que o will, ele representa offer, eu já sei que o will representa uma offer, eu já sei que o will representa uma prediction, entendeu? Então, a gramática no English, ela acaba sendo muito fácil. Quando eu quebro ela e eu começo a estudar ela, como nós iniciamos, que a gente inicia estudando a gramática, a gente vai colocando o conhecimento em cima dele, né? A gramática acaba sendo uma base, vai ficando fácil. Por quê? Porque olha só, ai, Alana, eu tenho que decorar tudo isso daqui. Não, porque tu já sabe que o will representa tudo isso daqui. Lembra quando a gente estudou o will? A gente já sabia que ele representava isso. Então, agora aqui, eu já sei. That I'm going to use if mais present. Se é first conditional, aqui eu tenho que ter o present, tá bom? Aqui eu vou usar o will ou um modal, ok? Could, should, posso usar os modais que a gente já estudou antes. E o verb, finish. So, if Sally is hungry later, she will eat something. Nossa, Lana, mas essa ideia do eu uso o is que está no presente, como que vai dar uma ideia de futuro? Porque eu tenho if, se ela estiver, ok? Então, lembra, aqui eu já mostro que é um conditional, por causa disso já vai me dar uma ideia de futuro, porque eu tenho if. Presente, aqui eu uso will. Não preciso saber se é first conditional, se é second conditional, não preciso saber o nome deles. Eu acho interessante, porque eu já penso assim, o first é no presente o will. Eu já faço essa associação. First, present, will. Eu acho que quando a gente pega esses macetezinhos, fica mais fácil. Então, eu até colocaria aqui nas minhas anotações. First, present, will. Second conditional, ok? Second conditional. Aqui, eu já estou no second conditional, é algo que é um hypothetical future, algo que talvez aconteça, uma hipótese. É hypothetical, it's abstract. I don't know, I am not sure. It's one hypothesis. Quando eu estou falando de fantasy, one improbable future hypothesis or negotiations, then I am going to use the second conditional. Second é if mais past mais would. Já colocaria aqui. Second, past, would. Eu faria essa anotação. Não sei se vocês conseguem entender, mas eu acho que esse macetezinho fica muito bom. So, olha só. If I was rich, I would travel around the world. Ok? If I was rich, I would travel around the world. Eu ainda prefiro colocar if I were rich. Tá bom? Posso usar was, no problems. Gramaticalmente, se tenho if, I'm going to use were para todos, tá? Eu já deixei o was, porque sim, eu posso usar no problems, but com o if, it is better that we use were. Let me see where I have here. We are going to write this. So let's see, guys. If I were. Ok? Practice this. Pratique. Pode ser was? Yes. Hoje em dia pode. A gramática, eu acho que were fica um pouquinho mais gramaticalmente accurate. Ok? And a anotação que eu falei para vocês que eu faria bem assim, ó. Second, ok? Past,
esse é o tipo de anotação que eu faço, que me ajuda a lembrar. Que quando eu second conditional, eu já vou usar o past, ok? Daí se eu usei o past, eu vou usar o would. Finish. Então, gramaticalmente aqui, não fica difícil de memorizar. Ok? Good. Next, guys, let's continue. The third conditional, okay? Third conditional. It is one hypothetical past. Algo que não aconteceu no passado. Então, é um passado hipotético. Exatamente isso. Quando eu estou falando de regrets, ok? Arrependimentos. Ou quando eu estou fazendo algum comment about a past situation. Arrependimento, eu estou fazendo algum comentário sobre alguma situação no passado. Aí, eu vou usar o if mais o past perfect. Esse aqui é chatinho. If mais past perfect. Ok? No próximo, would mais have mais past participle. Vamos lá de novo. If I had not studied English, if I had not studied English, se eu não tivesse estudado inglês, I would have studied Arabic. Se eu não tivesse estudado inglês, eu teria estudado árabe. Ok? So, if I had not studied English, if, o had, que é o do past perfect, e aqui no segundo eu ponho would. Tá? Esse sim eu acho mais chatinho. Então, olha lá. Para facilitar, eu colocaria assim, guys. I would put like this. Okay? O third, right? O if, ok? A fórmula que eu sempre coloco é if mais past perfect, porque eu já sei o que é o past perfect, né? Tenho que saber isso daqui. If my past perfect would plus, oops, plus participle. Eu acho que essa daqui, acho que vocês devem copiar essa structure aqui embaixo, que vai ficar um pouquinho mais fácil. If mais past perfect, depois eu uso o would e mais o participle, tá bom? Então, olha só. If I had not, okay, we have the negative. If I had not studied, o studied, que tá no had, e o studied, que tá no past perfect, would have, já põe aqui o would have junto, tá bom? Would have, mais o participle. Could have, mais o participle. Should have, mais o participle. Então, aqui é onde mostra que a modal pode ser o could, o should, o must, ok? Então, eu acho que o third conditional é um que vocês têm que escrever um pouquinho mais essa parte, copiar, verificar, porque ele sim, ele é um pouquinho mais chatinho para a gente lembrar, ok? E às vezes eu também posso ter os mixed conditionals, ok? Mixed conditionals. O tempo é no passado, mas a consequência é no presente. Tá bom? Então, eu posso usar assim, ó. É quando eu tenho um regret, quando eu tenho um arrependimento, um comment também, mas que tem uma consequência agora no presente. Qual vai ser a diferença? Se eu usar o third conditional, aqui eu não estou falando, é só um passado hipotético. Então, aqui não tem não faz referência com o presente. Quando eu tenho mixed conditional, aí eu faço a consequência no presente, aí sim, ok? So, eu vou usar o quê? O if mais o past perfect, ok? O would, o modal, e mais o verb. If I had studied Arabic at school, I could speak Arabic now.
I could speak Arabic now tem a consequência aqui no presente. Tá bom? Então, o que eu tenho que lembrar? Quando eu uso mixed conditional, a condição foi no passado, a consequência é no presente e eu apresento essa consequência, eu faço essa referência no presente agora. O had studied, que é o past perfect, o could e mais o verbo normal. Ok? These are the mixed conditionals. Vocabulário. Vocabulário eu sempre falo para os alunos, né, guys? Vocês já estão cansados de ouvir eu falar no glossário. Por que que o glossário é importante? Porque o glossário são aquelas questões onde eu posso pesquisar o sinônimo ou posso ver a tradução. Tradução não está caindo mais muito na prova da URGS, ok? Eles já procuram mais sinônimos para as palavras, não é tanto a tradução para o português, o sinônimo, mas aí tudo vem na questão do glossário. Por isso que vocabulário e glossário é bem importante. Aqui entra também o word formation, a formação de palavras, que eu consigo deduzir um pouco também o sinônimo, a palavra, enfim, eu consigo aumentar o meu vocabulário. Como que cai? Substituindo as palavras retiradas no texto pela melhor opção, ok? Então, eu vejo no texto, eu vejo a palavra no texto, eu tenho que achar nas 5 opções qual a que transfere melhor, e a que dá o resultado melhor para a compreensão dessas palavras, tá bom? Para isso, eu faço uma interpretação de texto, eu tenho que saber o vocabulário. O que eu faço? Eu pego a palavra no texto, eu leio toda aquela frase para eu tentar entender o contexto. Isso aqui é muito importante, eu tenho que contextualizar. Naquele texto, naquele contexto, o significado da palavra é tal, ok? Aí, Alana, mas eu já sei a palavra. Não, volta para o texto para ver, nesse contexto, qual o significado da palavra. O que dizer de tal palavra, né? Então, assim, tal palavra retirada do texto significa tal coisa. Tal palavra retirada do texto, qual o sentido que mais se adapta? Tal palavra retirada no texto, o sinônimo que melhor substitui essa palavra é tal. Sempre fazendo referência ao texto. Ok? Estrutura gramatical. Estrutura gramatical, a gente tem que saber, a gente precisa saber identificar a categoria gramatical de cada elemento, se ela é um substantivo, se ela é um adjetivo, se ela é um advérbio. Por quê? Porque às vezes eles vão tirar uma expressão do texto, tá bom? E a gente tem que escolher a expressão que mais se adequa, a palavra que mais se adequa a ela. Se eu sei que é um substantivo e nas opções eu tenho um advérbio, eu já descartei. Por quê? Ela tem que ter a mesma estrutura gramatical. E nas questões eles já falam, sem alteração da estrutura gramatical. Tá bom? Essa alteração da estrutura gramatical é isso que eles querem dizer. Se é um substantivo, tem que ser um substantivo. Se é um adjetivo, tem que ser um adjetivo. Então, por isso é muito importante. E também a estrutura gramatical para eu saber se a palavra é formada por prefixo ou sufixo. Eu já tive aluno que descobriu aqui qual era a categoria gramatical, estava ótima, e tinham duas. Tá bom? For example, tinha que formar um adjetivo. Ele conseguiu formar um adjetivo, tá ótimo. Mas ele se perdeu na questão porque ele não percebeu que tinha um sufixo junto, que tinha um prefixo junto. Então, o pega-ratão da URGS é isso. Eles deixam em duas e eles vão nesse detalhezinho de saber que tem sufixo. Tem sufixo, então eu tenho que... Ou o contrário, o aluno sabe muito bem os sufixos, então ele sabe que tem o sufixo, ele já descarta as outras, né? Ele já descartou aquela outra, mas ele não prestou atenção que tinha que ser a mesma estrutura gramatical, que tinha que ser o mesmo adjetivo. Ok? Yes? Well done, my friend. Well done. We finished this part now. Okay, so we had a very good review. We had a very good review of the topics that you need to study for URGS,
ok? Então, a gente fez essa revisão muito importante dos tópicos que vocês têm que estudar para URGS. Espero que vocês tenham copiado todos os tópicos, tá bom? Guys, esses tópicos são os que geralmente caem na prova, como eu falei para vocês. Óbvio que podem cair outros tópicos, óbvio, mas sabendo bem, voz passiva, discurso direto, discurso indireto, revisando as conjunções, revisando os tempos verbais, principalmente o present perfect, pensando nos conditionals nessa forma simples que eu passei para vocês, vai ajudar muito, tá bom? Isso é que eu queria fazer hoje nessa aula com vocês. Eu queria fazer esse fechamento, na verdade, um fechamento, uma revisão para URGS e para dar sequência também à próxima aula que nós teremos ali em janeiro, that I'm going to see you again. Ok? Guys, hope you have a Merry Christmas, a Merry and blessed Christmas with your family. Hope you start the year very well, tá? Vamos tentar dar aquela respirada, relaxar um pouco, respirar um pouco nesse período, porque a gente vai trabalhar URGS, and URGS is very interesting. We need this break now. A gente também precisa desse break agora, ok? See you, take care. If you do have any questions, get in touch. See ya.